Me conhece? Meu nome é Lailson Lima. Vocês já sabem da história, eu acho, lá pela visita que vocês fizeram no GRAAC. Então, eu sou técnico de segurança do trabalho, ativo, né? Trabalho na área já há mais de 12 anos já. Então, o seguinte, galera, que eu estava falando logo aqui, que acabou ficando mudo o microfone, para vocês aproveitarem essa oportunidade como uma oportunidade de aprendizado para todos nós, né? Então, atividade para os meus alunos à noite, que seria qual o papel do técnico em segurança do trabalho em tempos de coronavírus, né? A importância disso. Cara, eu trabalho no hospital lá, tá meio loucura, a galera tá meio que surtando, mas a gente precisa manter todo mundo informado, manter todo mundo esclarecido, controlar o uso de EPI, alguns funcionários, algumas pessoas, enfim, não sei quem acaba confundindo no momento, né? Acabam levando álcool em gel embora, levando luva embora, máscaras, aventais, e enfim, tá? Então, só para a gente dar um bom dia e falar sobre um pouquinho de legislação previdenciária, beleza? Quando a gente fala de legislação previdenciária, automaticamente o que vem na cabeça de vocês? Podem falar comigo, tá bom? Eu gosto de estar falando com todo mundo. Antes de comentar aqui, tá? Você tá bem? Agora tá no carro, tá segura, passou pelo susto, foi... O que vocês acham aí quando vem o termo legislação previdenciária? Conseguem me ouvir? O que vem na cabeça de vocês, então? As leis da Previdência, muito bom, valeu, por colaborar aí com a gente. Tá bom, tem algumas leis aí. Só que a lei que eu vou passar aqui é a principal, tá bom? A gente não precisa se preocupar com todas as leis da Previdência, tá bom? Só com uma que é fundamental, que é sobre acidente de trabalho, beleza? Talvez vocês já tenham conversado sobre isso, sobre acidente de trabalho, então a gente vai falar um pouquinho mais, porque é um indicador, que a gente vai falar de indicador, é o indicador principal que a gente tem da nossa área, senão uma das nossas raças existir o acidente de trabalho, a prevenção do acidente de trabalho. Mas quando ele acontece, a gente precisa saber quais são os efeitos sobre isso, né? O funcionário está vindo trabalhar, né? O funcionário está vindo trabalhar e se acidenta. É acidente de trabalho? É acidente de trajeto? Não é? Né? O que vocês podem comentar sobre isso? Está melhor o fone. Eu vou tirar esse fone aqui. Então, já aprenderam um pouco sobre acidente de trabalho, sim ou não? Sim, preciso de um aluno para falar comigo. Estou presente comigo. Vou mandar no WhatsApp também. Valeu, obrigado, Diego. Obrigado. Teve uma MP aí, né? Uma medida provisória que saiu
referente ao acidente de trajeto. O que mais vocês estão sabendo aí? É isso aí, galera. Eu vou falando pelo Teams e pelo WhatsApp também para a gente conseguir atender, atingir todo mundo, tá? Lembrando que o Teams aí é a plataforma principal que temos no Senac. O WhatsApp vai auxiliar a gente nessa aula, tá bom? Então, voltando aí sobre legislação previdenciária, a fundamental para a gente, a base para a gente vai ser a lei sobre acidente de trabalho, tá? Qual que é a lei que fala sobre acidente de trabalho? Isso é uma boa pergunta. Para a gente refletir, hein? Qual a lei que rege as diretrizes? Eu escrevo aqui. Isso. Perfeito. Quem falou comigo foi o Diogo? Maravilha. Não sei se vocês se aprofundaram sobre esse assunto, mas é necessário dar uma lida nessa lei, todos os artigos dela, principalmente o 19, se eu não me engano, eu vou abrir aqui para a gente não confundir. Desculpa, o artigo 21, né? O artigo 21, dá uma lida nele todo aí, para a gente poder ter isso bem claro na nossa mente, para passar isso para os funcionários, né? Ou para qualquer outra pessoa, certo? E assim a gente vai tocando. Eu vou abrir aqui um slide, espero que todos vejam, tá? Espero de coração. Eu acho que vai dar assim, vamos ver. Aparece a minha tela aí para vocês? Aparece? Aparece. Muito obrigado. Ó, só para a gente... Bom, estou tudo agora, mas vai mexer. Então, galera, ó, talvez você já tenha ouvido falar disso, é necessário que a gente reforce agora novamente, tá bom? Caramba. Então, ó, acidente de trabalho. Normalmente, esse tema normalmente dá muito polêmica entre os funcionários, porque vocês vão notar que os funcionários, eles pensam que eles sabem muito mais do que você, profissional da área da segurança do trabalho. E, de fato, tem uma galera aí, que se informa, que lê, vai atrás, principalmente quem é sindicalizado, aquelas galera que ferve um pouco mais. Os caras não vão querer só saber de acidente de trabalho, vão querer saber também de adicional de insalubridade,
de adicional de periculosidade, é mó barato isso daí. Outro dia eu fui lá na área de manutenção, na área da manutenção. Eles questionam muito sobre ganhar, periculosidade, insalubridade. Eu cheguei lá na sala deles, eles têm um quadro, eles têm um mural, e nesse mural tinha lá informações previdenciárias, tinha informação da LR, tinha um artigo que falava sobre insalubridade, que falava sobre os direitos sobre isso. Olha que legal, que interessante. Então a galera não perde tempo, e a gente dá a resposta de uma maneira clara, lúcida, tranquila, porque o que sai da boca do técnico em segurança, a galera toma aquilo como um laudo. É engraçado, né? A gente que está na área, tipo, eles não querem saber muitas vezes de lei, buscar os direitos deles através da leitura, mas a partir daquilo que a gente fala. Então a gente tem que estar muito seguro do que a gente fala, porque eles podem se virar contra nós, tá bom? Beleza? Então a gente precisa ter domínio do assunto, domínio ali da lei, para poder falar sobre qualquer tipo de assunto, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. Então aqui, ó, vamos lá, tem alguém voando aí, os funcionários estão trabalhando e se acidentam. E a gente vai falar da principal lei previdenciária que a gente tem, ou uma das, tá bom? Que lei é essa? Vocês acabaram de falar, a lei 8.213, lá de 1991. Tem alguns ajustes nela ao longo do tempo, mas isso é normal em qualquer legislação. Tá bom? Depois a gente discute um pouquinho mais aí. A principal, certo? Eu acho que vocês já devem ter decorado esse conceito de acidente de trajeto, o que é, aliás, desculpa, de acidente de trabalho, né? Esse daqui é um conceito previdenciário, tá bom? É uma lei previdenciária, que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, cause a morte ou a perda, a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, certo? Então, conceito previdenciário é este. Vocês aprenderam o conceito prevencionista? Preciso que vocês respondam para mim aí. Conceito prevencionista? Pode abrir o microfone e falar sim ou não. Aprender a atacar o quase acidente, a evitar, né? Evitar não chegar ao acidente em si. É isso aí, muito bom, bacana. Então, você aprendendo o conceito prevencionista, que é evitar aí o quase acidente, enfim, não aumentar a estatística aquela da pirâmide de Frank Bird. Eu acho que vocês viram essa parte também, que é interessante, e de Harris. Então, vamos lá, para a gente adiantar mais um pouquinho. Isso eu acho que vocês também viram, mas é importante a gente falar isso, que 78 o Brasil era considerado lá o campeão de acidente de trabalho, tudo bem? Daí que vai surgir as legislações e as legislações trabalhistas, previdenciárias, e em 2017, aqui é uma fonte que eu tirei aqui, foi da revista Proteção, que o Brasil ainda, estava quase no pódio ainda é o quarto país campeão em acidente de trabalho, fica atrás da China, Índia e da Indonésia. Então, mudou um pouco o cenário, mas não muito.
tem um site que eu vou passar para vocês realizarem uma pesquisa sobre esses números de acidente de trabalho. Eu acho que eu coloquei nessa apresentação. Se eu não colocar, no segundo tempo da nossa aula, eu passo para vocês, tá bom? Que vai falar sobre a quantidade em tempo real de acidente de trabalho que acontecem, né? Que abre registro de abertura de CAT e tudo mais, tá? Então, é muito interessante para a gente ter acesso a esses dados. Isso daqui eu não vou passar para vocês, não. Vamos pular essa parte. Essa parte também não. Essa parte aqui, ó, sobre previdência, tá? Então, vamos lá. Creio que vocês já tenham uma breve noção sobre isso. Depois a gente vai ter que detalhar um pouco do que fala a legislação sobre a Lei 8.213 sobre acidente de trabalho, tá bom? É considerado acidente de trabalho, doença profissional causada pelo exercício de determinada atividade, doença do trabalho causada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado, atos de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiro, companheiro de trabalho. Já a gente vai esclarecendo cada caixa dessa daí. Acidente de percurso ainda está lá na lei, tá, gente? É importante que vocês saibam que ainda está lá na lei, tá bom? Que é aquele que acontece da residência do trabalho para o local de trabalho ou vice-versa. Ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Isso tudo está na lei, eu preciso ler. Ato de pessoa privada do uso da razão. A pessoa está doida lá, então, mete um ataque físico, enfim, pega um revólver, dá um tiro no cara lá, sei lá o que pode acontecer. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por disputa relacionada a trabalho. Vamos lá. O de trajeto eu coloquei aqui porque ainda está na lei e existe uma polêmica sobre acidente de trajeto que eu vou procurar tentar esclarecer a situação atual sobre ele, tá? Então, ainda pela lei, tá bom, pessoal? Pela lei, tirando aquela medida provisória que vai falar que não considera, que não é para abrir CAT e tudo mais, tá bom? Segundo a Lei 8.213, é equiparado a acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive o veículo de propriedade do trabalhador. Beleza. Está na legislação previdenciária isso. Então, aqui é um dos e-mails que deu polêmica quando teve aquela alteração nas leis da... Caraca, calma aí. Teve a reforma trabalhista. Peraí que eu já vejo aqui já. Isso, que altera os artigos da CLT. Então, vamos lá, galerinha. Ó, isso aqui foi uma dúvida que a gente teve lá, nós, da Segurança do Trabalho, que a gente teve, e sempre quando tiver dúvida, galera, interpretação de lei previdenciária, interpretação de norma, a dica deixa eu até gravar essa daqui, WhatsApp, que é para todo mundo ficar com esse áudio, tá bom? Então, sempre que houver aí uma dúvida sobre interpretação da norma, interpretação da lei previdenciária, o legal é a gente correr e pedir ajuda ao setor jurídico da empresa. Tudo bem? Ao setor jurídico da empresa, certo? Professor, mas na minha empresa não temos um setor jurídico. Beleza, não tem problema, pessoal. É assim, ó. Não estou fazendo propaganda de sindicato nem nada, tá? Apenas eles representam a categoria da segurança do trabalho e vocês podem fazer uma consulta lá com eles têm um jurídico, mesmo sendo filiado ou não, tá? Vocês podem ligar ou enviar um e-mail para eles tentarem sanar a dúvida, a interpretação de vocês. Isso é importante, tá? É importante vocês saberem disso. Tudo bem? Para que você não assuma a responsabilidade disso sozinho. A responsabilidade de interpretação de uma lei para você abrir uma CAT, para você informar a
funcionário sobre algum tipo de benefício, se for alguma dúvida dele, enfim, vocês precisam ter isso bem palpável, estarem bem seguros daquilo que vocês estão falando, tá bom? Beleza? Agora vem comigo nesse raciocínio, ó, naquela época que teve lá a reforma da CLT, reforma trabalhista e tudo mais, olha o que aconteceu. Né? Entrou em vigor a Lei 13.467 lá em 2017. E a gente gostaria de saber o parecer do jurídico sobre como devemos tratar o acidente de trajeto. Dá uma olhada, ó. Lá atrás, 2017, já estava dando polêmica sobre o acidente de trajeto, tá? Isto é, devemos abrir CAT, comunicação de acidente de trabalho, para acidentes desta natureza? Sim ou não? A gente está fazendo essa pergunta para o doutor Marcos Arif, né? Doutor Marcos Arif, que na época aí era o advogado que prestava assessoria para o hospital onde eu trabalho. Então, vamos lá. A gente já conclui aqui, ó. Pois, ao nosso ver, a nova lei não revoga explicitamente a letra D do inciso do artigo 21 da lei anterior, que versa sobre o assunto. Então, artigo 21 da lei que a gente está estudando agora. Beleza? Lei 8.213 de 91. Olha só a resposta dele, hein? Vamos ver a resposta dele, ó. Mandou lá para o Demóstenes. Demóstenes, na época, era o nosso engenheiro de segurança do trabalho. Tá bom? Na época. Olha a resposta que ele traz para a gente, ó. Você está certo. Apenas para servir como parâmetro, a Lei 13.467 de 2017 apenas alterou os artigos da CLT, que trata especificamente de relação de trabalho. Por outro lado, a Lei 8.213 trata especificamente da legislação previdenciária, e dentre seus artigos deixa esclarecido que será considerado acidente de trabalho, ainda que fora da empresa, o percurso da residência para o local de trabalho e deixe para a empresa. Portanto, a nova CLT em nada alterou o dispositivo legal permanece vigente, que é da Lei 8.213. Então, não mudou nada, certo? Nas alterações da CLT, essa lei aqui, galerinha, ó, tá bom? Depois a gente vai falar sobre o que teve aí e o meu ponto de vista em referência a se a gente deve abrir CAT ou não para acidente de trajeto. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que eu apertei o botão errado. Então, beleza, ó. Calma aí. Deixa eu ouvir a voz de vocês aí, para ver se às vezes a gente tem a sensação de que a gente fica falando sozinho nesse trem aqui. Engraçado. Vocês conseguiram acompanhar até o momento aí o raciocínio? Sim. Ah, beleza. Beleza, obrigado. Conseguiram acompanhar aí que a base que a gente vai ter que recorrer sempre será a legislação previdenciária. Tudo bem? Voltou. Então, sempre será a legislação previdenciária. Tem aí algumas MPs que eles estão colocando aí. A gente tem um pouco de receio essas medidas provisórias, depois a galera ir lá e processar porque que não abrimos CAT deles e tudo mais. Já a gente entra nessa questão de abertura de
CAT de acidente de trabalho. Quero saber de vocês, se vocês já chegaram a abrir uma CAT. Vocês viram todo o processo de abertura de CAT, como é aberto, como não é, o que vale, o que não vale, qual botão aperta, viram lá o sistema. Na época tinha aplicativo, agora abre direto pela web, né? Pelo browser. Não, ainda não tivemos a oportunidade, não. Não? Não. Então, beleza. A gente vai ter isso hoje, que a gente precisa ter isso. A gente tem que saber fazer isso pelo menos uma vez no curso. Tá? Legal. Então, se vocês não realizaram a abertura da CAT, eu vou mostrar para vocês como que é a carinha da CAT, né? Quantas vias a gente precisa ter, para quem que a gente manda essas CATs, quantas vias a gente imprime, tudo mais. Isso é bem importante para a gente saber, tá? Tem noção disso? Por exemplo, quantas vias de CAT que eu imprimo? Empresa, Ministério do Trabalho, Previdência, 3. Deve ser uma 5, né? Opa, por Acho aí. que são 3. Quantas vias? 3. Eu acho que sim. Para quem que vai essas vias? Ministério do Trabalho. Ministério. Pode falar, isso aí. Ministério do Trabalho. Deixa a Sibeli falar que ela sabia mais, né? Ministério do Trabalho, Previdência, sei lá, sindicato. Sindicato também. São umas 20 cópias aí, desse jeito. Não, eu acho uma 5, mas não tenho certeza, não. Imagino essas. Não, legal, vou passar direitinho para vocês aí, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês a cara de uma CAT agora, tá bom? São 10 vias, Lailson. Não, aí seria muitas vias. São 4 vias, pelo menos, tá bom? 4 vias. Para onde que vão essas vias de CAT? Enquanto a gente vai falando, eu vou abrindo aqui no meu... no meu computador aqui para vocês verem. Então é o seguinte, ó. Então, primeira via, funcionário. Beleza? Funcionário, uma fica no RH, a outra vai lá para a Previdência, o funcionário vai ter que levar uma via para a Previdência, tudo bem? E a quarta via fica, claro, com a segurança do trabalho, tudo bem? Então, pelo menos 4. Tá? Eu posso imprimir outra via e entregar na medicina do trabalho? Posso. Se tiver medicina do trabalho, são poucas as empresas que têm um SESMIT, tá bom? Um SESMIT completo, com medicina e segurança do trabalho, tá? Porque esses setores, eles precisam fazer as estatísticas, tá bom? As estatísticas de segurança. E é preciso ter o número da CAT, a CAT em posse, caso aconteça alguma coisa, seja solicitado pelo Ministério do Trabalho, enfim, a gente tem que
agora não é mais do Ministério do Trabalho, né, da Economia, agora é uma Secretaria de Segurança do Trabalho, mas a gente tem que deixar à disposição da empresa, tá bom? Vou passar o documento completo aqui para poder atender esse item da legislação previdenciária. Tem que ser pegativo. Certo? Deixa eu só carregar aqui. Então, existia antes, né? Ainda existe, galera. Tem muita empresa que ainda está meio receosa em não abrir a caixa para as de trajeto e continua abrindo com receio disso para frente da processo, tá bom? Tem um artigo, né? 357. Oi, pode falar, Murilo. Tem um artigo 357 da instrução, né? Da instrução de normas. Certo. Pode falar. Tem tipo, o artigo 357 da instrução, acho que ele faz parte, né, sobre esse 4 vias de CAT, né, que você está falando. Isso. E para acidente de trajeto, são 7 vias. Engraçado, né? Para de trajeto, 7 vias. E ainda tem que fazer um croquis. Eu vou mostrar tudo isso para vocês ao longo dessa aula, tá bom? Porque é uma aula que a gente não pode ter dúvida. Isso é uma parte... Conseguem me ouvir, né? Sai daí, gatão. Conseguem me ouvir, né? Sim, está um pouco falhando, acho que é por causa da internet, mas dá para ouvir sim. Legal. Acabei de colocar um fone agora para ver se melhora. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui um processinho completo, tá? De abertura de CAT. Eu vou tirar essa cabeçona feia daqui. É horrorosa. Vou projetar minha tela novamente aqui, tá? Para vocês verem. Ó, galera, atenção nisso, tá bom? Muita atenção mesmo, que isso é importante para vocês, tá bom? Isso é importante para vocês terem esta vivência, tá? Conseguem ver a minha tela? O Francisco Márcio, de 40 Sim. anos, morreu aqui no local. Beleza, obrigado. Ó. Agora, com a dona Maria de Fátima, muito obrigada pela sua participação. Que foi a situação? Vou pedir só para baixar um pouquinho a televisão, Né? que aí a gente consegue ver direitinho. Isso, perfeito, ótimo. Vou baixar um pouquinho aqui, ficou muito. 150 fica, né? 170 aqui para ver se vai. Aí, perfeito. Galerinha, ó, essa daqui é a cara de uma CAT, beleza? Não sei se vocês viram, tá bom? Então, para a gente ver aqui, ó, então vai de encontro com a Previdência Social, tá bom? Beleza? Previdência Social. Tá falando aqui, ó, comunicação de acidente de trabalho, CAT. Existe um número da CAT, tá bom? Quando essa CAT é emitida, a gente pede para que vocês guardem sempre esse número, sei lá, anota num papel, anota numa SIAT, não sei se vocês já ouviram falar de SIAT, se não, eu vou passar o conceito de SIAT para vocês daqui a pouquinho também, tá? Então, esses campos aqui, ó, emitente, tipo de CAT, filiação, é o que a gente vai preencher lá no site, agora no site da Secretaria, do Ministério da Economia. A gente vai abrir uma CAT junto daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai dar um intervalo para vocês, e a gente abre essa CAT junto, tá bom? Que você vai preencher. Antigamente era um aplicativo chamado CAT 4.0, né? Abrir o aplicativo era um pouquinho arcaico e tal, mas funcionava bem, tá bom? Então, data da emissão, comunicação do óbito, no caso de morte, obviamente, né?
E aqui o e-mail de quem abriu a Kátia, essa Cláudia, quem abriu foi o Claudinei. Então, esse e-mail aqui, vocês vão colocar o e-mail de vocês, tá bom? Informações do empregador. Aqui a empresa, a razão social da empresa onde vocês vão trabalhar, onde vocês já trabalham, onde vocês fazem estágio, são assistente, sei lá, desejam o melhor dessa vida para vocês. Tipo de número aqui, CGC é o CNPJ da empresa, o CEP aqui são dados da empresa, tá bom? A gente que preenche isso daqui, o KNAI. Normalmente, quando a gente coloca o CNPJ, que é esse CGC, CNPJ aqui, já puxa já todos esses dados automaticamente do sistema. Normalmente acontece assim. Quando a gente for fazer a abertura da CAT, eu mostro para vocês se vai aparecer lá ou não, tá bom? Informações do acidentado, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui o nome do cidadão, o nome da mãe, o grau de instrução dele, tudo isso daqui vai na CAT, ó, né? O SPASEP, endereço pessoal, data de nascimento, sexo, isso aqui é importante, ó, remuneração. Então, a área da segurança do trabalho, quando vai emitir a CAT, vai obviamente saber o salário de todo mundo. Então, isso daqui eu chamo a atenção, porque é um dado sigiloso, então a gente tem que trabalhar com ética, tá bom? Imagina você vai saber lá o salário de um gerente, sei lá, o cara ganha 17, 20, 30 mil reais. Informação sigilosa, ninguém quer que saiam divulgando quanto que um deixa ou deixa de ganhar ou ganha, enfim. A gente tem que ser ético referente a isso, tá bom? Endereço aqui, enfim, tem os dados pessoais do acidentado, que no caso aqui foi o Anderson, tá bom? Foi o Anderson que se acidentou aqui. Isso daqui é os dados que a gente preenche, ó. Isso aqui é a caixa que vai lá para o Ministério, que vai lá para a Previdência Social, a legislação previdenciária. A fundamental é essa, a gente tem que saber dessa, beleza? Informações sobre o acidente. Então, nessa parte de informações sobre acidente, é necessário a gente fazer o nosso levantamento. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o nosso levantamento. A importância da nossa atuação em fazer esse levantamento, em fazer essa análise dos resultados, tá bom? Aqui, ó, data do acidente. Então, eu creio que vocês saibam que para abrir a CAT tem um prazo de 24 horas ou primeiro dia útil subsequente ao acidente de trabalho, beleza? Então, por isso que eles pedem aqui informação. Ah, professor, mas aconteceu o acidente na semana passada e o funcionário não avisou. Ah, perdeu o prazo. Não dá para abrir CAT. Ah, professor, mas o funcionário avisou para a chefia imediata dele e a chefia imediata não passou para a gente, porque ele não conseguiu vir até a empresa. Pô, agora, né? Agora ferrou, agora complicou. Eu posso abrir uma CAT atrasada? Poxa vida, abrir CAT atrasada não tem, coisa ruim, putz, dá uma revolta assim, mas em alguns casos, galerinha, a gente vai precisar abrir CAT retroativa, aí vai gerar uma polêmica, né? Retroativa, mas não é 24 horas? O sistema deixa a gente abrir CAT retroativa, tá? Só que aí a gente corre o risco aí de levar uma multa. Eu, ao longo desses 10 anos que eu estou na segurança do trabalho, galera, já abri algumas CATs em atraso aí, já sim, hein? CAT atrasado. Graças a Deus, a gente nunca levou multa, nem nos lugares onde eu passei. Só que se puder evitar abrir CAT atrasada, evita, né? Para não dar dor de cabeça, porque você corre o risco de sofrer uma penalidade, tá bom? Uma sanção legal, uma multa, porque tá falando que você tem 24 horas para abrir a CAT, passou disso, teoricamente você não pode abrir, tá? Mas o sistema deixa você abrir CAT retroativo, porque senão o funcionário sai no prejuízo, né? Não sei se vocês sabem, mas existe um direito sobre o auxílio acidentário, tá bom? Auxílio acidentário e auxílio doença, que é o que o funcionário ele pode receber
se ele for afastado do trabalho, certo? Então, o auxílio acidentário é um outro código, não lembro o código, CCD 91, tal, enfim, o que pode acontecer com isso. Mas, assim, resumindo, assim, tipo, o auxílio-doença vai pagar por volta de 80% do salário normal, do cidadão, do trabalhador. Já o auxílio acidentário, por isso que a gente abre a CAT, é para ele receber o auxílio acidentário, tá bom? Porque senão não teria razão da abertura da CAT. O auxílio acidentário é um pouco maior, tipo, vai 100% do trabalho, é uma grana um pouco maior, bem maior do que ele receberia se não tivesse a abertura da CAT e esse funcionário viesse sofrer um afastamento, ele iria receber o auxílio doença se não tivesse a CAT. A CAT ele recebe o auxílio acidentário. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Importante, galera, muito importante vocês saberem disso, tá? Então, aqui, ó, assinatura e carimbo de quem abriu a CAT, do emitente, tá bom? Local e data. E essa parte aqui é uma parte muito importante também, ó, que são as informações do atestado médico. Professor, dá para abrir a CAT sem um atestado médico? Dá. A gente chama isso de CAT parcial. Ela foi aberta, mas ela não tem validade, porque não saiu a numeração dela, não tem validade perante a Previdência Social. Vai ter validade com os dados do atestado médico, tá bom? Então, com o atestado médico vai vir o CID da doença, né? O Código Internacional da Doença. Ah, professor, mas agora tem uma lei aí que no atestado médico não pode, se a pessoa quiser, não vai vir um CID. Aí cabe a você, Tec Segurança, junto com o SESMIT, enfim, orientar o funcionário que para este caso vai precisar do CID. Porque se eu não colocar o CID aqui, a gente não consegue emitir essa CAT. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês um sistema, vai ficar um pouquinho mais fácil. Só para a gente discutir os campinhos, tá? Ah, professor, mas aqui está faltando a assinatura e o carimbo do médico aqui, né? Não assinou. Por que ele não assinou a CAT? Por que ele não assinou a CAT? Aqui embaixo, ó, vem a informação, vem a resposta para essa pergunta. Tá bom? Qual que é a resposta aqui, ó? A apresentação do atestado médico original com as informações de identificação do médico assistente substitui o preenchimento deste campo. Então, nesse caso aqui, só o atestado do médico já substitui aqui local e data e a assinatura do médico responsável, tá? Aqui, ó, a impressão desta CAT deverá ser apresentada juntamente com os documentos originais referente ao segurado. Segurado aqui é o acidentado, tá bom? O acidentado, a Previdência chama ele de segurado. Então, esse é o termo que eles usam para o seguro social, que é INSS, se não me engano, é Instituto Nacional de Seguro Social. Tá bom? Para requerer o benefício acidentário junto à agência da Previdência Social. Tá vendo aqui, ó? Seguro, requerer o benefício do seguro acidentário. Então, precisa disso. Se não tiver a emissão da CAT, o que vai acontecer? Ele vai receber o auxílio doença, aí pode ter aí algum problema, alguma complicação, se ele conseguir comprovar que foi de fato um acidente de trabalho e a gente da segurança do trabalho, você que é técnico de segurança do trabalho, não conseguiu abrir a CAT ou não considerou a acidente do trabalho. É outra coisa muito interessante para vocês, o que eu vou falar agora, tá? Muito interessante, muito importante. É coisas de vivência, tá, galera? Eu estou distribuindo para vocês aqui informações de vivência da área. Tá? Aqui, ó, por exemplo, professor, estou com uma situação assim e estou suspeitando que não foi acidente. O cara tá tramando aí, tá querendo me enganar, me dar um golpe. Beleza,
você vai ter que fazer a investigação de acidente de trabalho e provar, juntar dados, juntar provas de que aquele acidente não aconteceu. Tudo bem? Por quê? Porque depois vai dar briga. Briga que eu digo assim, o funcionário ele pode requerer esse direito, ele pode requerer uma cópia da CAT, aí você vai ter que falar para ele que não foi aberta a CAT, vai ter que justificar por que não abriu a CAT. Tudo bem? Certo? O que eu vou mostrar aqui acima para vocês? É o que a gente chama de SIAT, tá bom? Vou mostrar uma SIAT para vocês aqui, ó. É o levantamento do acidente que a gente faz, que a gente chama de levantamento de dados, para poder realizar uma abertura de uma CAT, beleza? Então, aqui já venho aqui direto no saber profissional aqui da área aqui. Então, ó, chega aí, ó. Vem comigo, ó. Galerinha, SIAT, Comunicação Interna de Acidente de Trabalho. Isso daqui foi um termo que nós, a segurança, criamos. Algumas empresas têm este termo criado, tá bom? Tem este termo criado, que é um documento, é um formulário, né? É um formulário que aqui você vai preencher alguns dados do levantamento que você fez. Aconteceu o acidente. O rapaz, o Anderson aí foi lá e comunicou a chefia imediata. Eu não sei se vocês aprenderam como fazer aí um procedimento de acidente de trabalho e tudo mais. É legal vocês terem um procedimento escrito. Todo mundo da empresa sabendo como que funciona, e se tiver fora daquele procedimento, você pode desconsiderar. Enfim, a gente tem um procedimento lá. O fluxo de acidente de trabalho é o seguinte: aconteceu o acidente de trabalho, o funcionário comunica imediatamente a sua chefia imediata. Tá vendo aqui, ó? Chefia imediata, ou liderança, ou chefe, vocês podem utilizar o termo que vocês quiserem. Certo? Comunicou o acidente. Ah, eles têm um prazo? Sim, é o mesmo prazo lá que a gente viu aí, que a lei dá pra gente, que é de 24 horas, ou no primeiro dia útil subsequente ao acidente. Beleza? Tá, comunicou? Beleza. Foi, sei lá, foi na sala da segurança do trabalho, ou foi no RH, ou foi lá na medicina, vai depender de onde vocês trabalharem, tá? Se tiver o SESNIT a gente vai falar de segurança, né, de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Se tiver aí na empresa de vocês, maravilha. Porta de entrada para acidente de trabalho, galera. Via de regra é o quê? É medicina. Medicina, aconteceu um acidente, o rapaz lá foi lá na medicina do trabalho, a medicina do trabalho tem a parte dela, tá? Se não tiver medicina do trabalho, não tem problema, a segurança do trabalho vai fazer. Se não tiver dentro da empresa, normalmente é uma assessoria que vai fazer a outra parte, tá bom? Mas se tiver só você lá como técnico, você vai ter que se virar, hein? Fazer tudo sozinho, ajudar o RH. O RH normalmente ajuda aqui nessa parte, tá? Então aqui são os dados, ó, são os dados pessoais do acidente, tá? Data de emissão do quê? Data de emissão deste formulário, tá bom? Deste formulário. Porque pode haver divergências, como vocês vão ver aqui, tá? Então, matrícula, idade, trabalho, algumas dessas coisas aqui, algumas dessas informações, a gente utiliza lá embaixo, lá para abrir a CAT, beleza? Então, aqui, ó, vem comigo. Data do acidente. Olha aqui que interessante, ó. 12/4. Tá vendo? 12/4 de 2018. Os dados do acidente. A data que o acidente aconteceu. E a data que eu fiz aqui, a emissão dessa SIAT, que a gente, através da SIAT, a gente vai para a CAT, tá bom? Lembrando que SIAT é um documento nosso, é um documento interno, um documento seu. Você pode criar isso daqui ou não. Só que você serve como base para auxiliar eu abrir a CAT. Tudo bem? Beleza? Perguntinha para vocês aqui, ó. Dia 12 aconteceu a emissão no dia 13. Abri aqui a CAT no prazo legal, está no tempo aqui, ó, o cidadão ainda comunicou no tempo. Olha que legal, ó. Data do acidente. Data que ele avisou do acidente. Então, ó,
12 horas, meio-dia, do mesmo dia. Aconteceu, na mesma hora ele já avisou que aconteceu o acidente. E a gente só fez a emissão disso daqui um dia depois. Está dentro das 24 horas ainda, tá? A gente poderia ir lá na hora também, já fazer isso daqui na hora. Enfim, a gente acabou não fazendo. Local do acidente, foi a escada de emergência do terceiro andar. Tem outras coisas aqui que a gente, é mais coisa técnica nossa, não vou mostrar para vocês, para não perder muito tempo, tá bom? Segundo passo aqui, preenchimento da medicina. Se tiver, tá bom? Se tiver medicina do trabalho. Se não tiver, isso daqui não é engessado, tá bom? Não precisa ter essa parte. Só se tiver medicina, a gente manda para a medicina para identificar a lesão, né? Que a gente viu lá, que o acidente de trabalho, ele precisa ter uma lesão. Essa lesão ela pode ser parcial, permanente, enfim, tá bom? E aqui ainda gerou um afastamento de 7 dias, certo? A gente vai usar esses dados aqui para preencher algumas coisas que a CAT pede, tá? Vou mostrar para vocês. Tipo de acidente, ó, poderia ser típico, trajeto ou doença do trabalho, doença ocupacional. Poderia ser isso, certo? Ela colocou aqui, a médica colocou que a lesão é incompatível com o caso descrito. Então, quando a gente tem aqui um médico falando que teve a lesão, então aqui, gente, a gente já tem base para abrir a CAT, beleza? Porque às vezes a gente fica um pouco receoso, tá, mas quando que eu vou abrir a CAT? Quando que eu vou deixar de abrir a CAT? Meu Deus, que difícil isso. Estou sozinho na empresa, professor. Como é que eu vou fazer para abrir essa CAT? Eu estou com medo de abrir a CAT. Então, isso aqui, ó, a interpretação que você vai ter é essa daqui, ó. É o que a lei traz para a gente, tá bom? Então, ó, você ser feliz no momento da investigação do acidente, do levantamento dos dados, você vai ter que ser feliz aqui, ó, na interpretação do que diz esse texto da lei, tá bom? Então, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Esse funcionário que sofreu o acidente, o Anderson, estava fazendo aí o seu exercício de trabalho? Ele estava a serviço da empresa? Aconteceu aí, provocou uma lesão corporal nele? Uma perturbação funcional? Tipo de lesão, galera, tipo de lesão, não somos nós da segurança do trabalho, isso é muito importante que vocês saibam, hein? Não somos nós, a segurança do trabalho, que vamos dar lá, vamos fazer a avaliação e ver, ó, teve uma lesão. Obviamente que se a gente vê um corte, uma fratura, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue ver. Mas tem lesão que a gente não consegue ver, porque a gente não é médico, tá bom? Então, a lesão, o interessante para vocês é comprovar ela e ter como documento o atestado médico, tá bom? Por isso que é uma das premissas para abrir a CAT, é atestado médico, ou seja, o funcionário tem que ir no médico e trazer algum documento, seja, claro que vai ser o atestado, ali uma lesão. Ah, professor, o funcionário não quis ir no médico. Pô, como é que você, que é da segurança do trabalho, vai falar para ele que ele tem lesão ou não? Ah, mas eu estou vendo, ele cortou o dedo. Se ele cortou o dedo, ele vai no médico e vai pegar o atestado e vai mostrar para vocês. Tá? Importante. O atestado médico é importante. Tá bom? Ah, deixa eu terminar aqui. Ah, aqui era só o término do conceito aí. Provocou aí uma perda, uma revisão temporária para a capacidade de trabalho. Então vamos ver aqui no caso do Anderson, né? Pô, ele perdeu um tempo aí. Independente, tá, galera? A CAT também ela não é aberta com... pode não ter afastamento para abertura de CAT também, tá? Ah, precisa ser afastado do trabalho? Não. Não, ele teve ali uma lesão, mas ele está apto para voltar a trabalhar e a gente pode abrir uma CAT nesse caso também. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. O médico do trabalho assinou aqui e tal. Legal. Então aqui a gente já tem alguns dados para poder fazer aí, ir para as conclusões do acidente
do trabalho. Terceiro passo é a gente dar segurança no trabalho e preenche. Lembrando que isso aqui é um procedimento interno, tá, galera? Vocês podem inventar o de vocês aí, fazer o que melhor for para vocês, tá? Aqui a gente coloca tipo de acidente, típico, trajeto e biológico. Lembrando, galera, que esse biológico é um uso interno, tá bom? É um uso interno para a gente. E esse biológico está dentro do típico. Só que a gente trata o acidente, a gente colocou esse nome de acidente biológico, porque é um acidente que demanda um pouco mais de atenção nossa, tá? Para isso que a gente fez. Acidente típico ou de trajeto que a gente dividiu. Então, como é um típico, a gente colocou aqui, teve o quê? Uma batida contra, um esforço excessivo, perfuração, corte, contato com material biológico, contato com produto químico, outros. Queda do mesmo nível. O cidadão caiu. Bom? Galera, acreditem. O pessoal cai de maduro, tá? E pega 7 dias de afastamento. Tipo, você vai fazer uma investigação, o piso não estava molhado, o piso não estava escorregadio, a iluminação estava adequada, o cara estava com um sapato, com um solado derrapante, e ele voou o mesmo nível. Eu não sei como que isso acontece. É incrível, né? E bateu lá o cóccix e tudo mais. Ó, descrição do acidente. Aqui é uma descrição resumida, tá? Lembrando, galera, que isso daqui não é uma investigação de acidentes, tá? Isso não é. Isso daqui é apenas um levantamento de dados. Investigação de acidente, aí é outra UC e é outros 500, né? Para a gente estar detalhando um pouquinho mais. Isso aqui não é. É apenas um levantamento de dados. Ó, conforme relata o funcionário, ao sair do centro cirúrgico pela escada de emergência, dirigindo-se para o CME, que é a Central de Material Esterilizado, em busca de material, ao chegar no terceiro andar, o funcionário veio a se desequilibrar e cair, lesionando a região lombar. Foi isso que o Claudinei da Silva, técnico de segurança do trabalho, fez. Tá? E aqui, ó, como ele já estava afastado, o correto é o funcionário preencher essa parte aqui também para corroborar com a descrição acima, tá? Então, foi o contato por telefone. Então, nem o fato do funcionário não estar lá presente não significa que a gente não possa fazer esse contato por telefone, porque precisa emitir a CAT, tudo bem? Liga para ele, tenta entender por telefone, claro, se ele conseguir falar, né? E aqui, ó, é muito interessante que a gente coloca aqui, ó, né, para a gente evitar fraudes, evitar que a galera... Tem muita gente aí mal intencionada, né, que... por isso que o Ministério da Economia aí, a Secretaria enfim, lançaram essa medida, porque tem muita gente no trajeto que fala que caiu aí, que bateu aí, machucou, torceu, enfim, que se acidentou no trajeto quando, sei lá, estava no final de semana, domingão, aquele futebol da hora, ou então dentro de casa mesmo escorregou, machucou um dedo, um pé, sofreu uma lesão lá dentro de casa e acaba trazendo isso como se fosse de trajeto, né? Então, quando a gente lê isso daqui para a galera, alguns, né, quem está falando a verdade não teme, mas se a gente, em algum momento na investigação, vê que não bate as informações e que a pessoa está mentindo, a gente pode não abrir a caixa, enfim, a gente coloca aqui, ó, declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 299 do Código Penal. Então, se estiver passando informação que não é verdade aí, pode ser preso. Claro que a gente não vai prender ninguém, né? Mas a pessoa, quando lê isso daqui, ela já fica um pouco mais receosa de mentir, né? De mentir ali na sua frente e tudo mais. Tem gente que mente na cara dura. Tem gente que mente. Já peguei, muita gente mentindo para mim. Enfim.
Aqui, galera, ó, conclusão do acidente, neste momento, tá? Conclusão. Então, nesse dia, o Claudinei colocou aqui, ó, não abriremos o CAT por falta de documento comprobatório, porque não entregou lá o atestado médico, não apresentado pelo funcionário. Nota, o funcionário foi reorientado pelo SESM sobre a importância da entrega do atestado. Então, nesse momento aqui, o Claudinei ele não abriu a caixa, porque o funcionário não tinha entregado o atestado. Eu acho que ele passou aqui depois, então, entendeu? Aqui, ó. Então, o que o Anderson fez? O Anderson, tá vendo, ó? O acidente aconteceu, olha só, galera, o acidente aconteceu dia 12 e o Anderson não tinha ido no médico para pegar atestado, né? Quando a gente da Segurança do Trabalho passou a informação, ele no mesmo dia aqui, ó, no mesmo dia 13, foi lá às 9h30 da noite no hospital para pegar o atestado, para daí sim a gente poder abrir a CAT, né? Então veio aqui, ó, com o CID, a assinatura do médico, então aí comprovou a lesão que ele teve, para que a gente possa alimentar aqueles campos da CAT lá embaixo. Então, completou as informações que a gente precisava. Certo? Tudo bem? Abre o microfone e fala um pouquinho comigo aí, senão tem a sensação de estar falando sozinho. Tudo bem, estamos acompanhando. Tudo ok, professor. Maravilha, obrigado pela atenção aí, tá, pessoal? Sei que é um pouco difícil, e assim, essa parte que eu peguei para falar para vocês, que é a legislação previdenciária, o ideal é vocês lerem, né? Se leiam novamente para que o ensino fique retido aí na cabeça de vocês, tá? Que em algum momento vocês vão precisar acessar essas informações. Bom? Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu te perguntar, nessa CIAT aí que vocês fizeram, vocês falaram para ele que não poderia abrir por causa do... Não poderia abrir a CAT por causa do... que não tinha um atestado médico. Atestado médico, isso. Aí ele só foi buscar o atestado 9h da noite. Aí vocês deram continuidade no dia seguinte, tipo no dia 14? Isso, vamos dar uma olhadinha aqui na CAT, ó. Ó, essa CAT aqui, ó, dá uma olhada, ó. Ela foi aberta no dia 23. Muito atrasada. Por quê? Porque a gente estava num processo de investigação, e que esse funcionário, ele já apresentava um histórico meio suspeito, assim, sabe? Mesmo com tudo isso, então, houve um processo interno. Então, quando tem esse processo interno, a gente conversa com a chefia dele, a gente envolve gerência de RH, porque para a gente não abrir essa CAT indevidamente, vamos dizer assim, tá? Porque esse cidadão, então, a gente não tem câmera que provasse a queda dele, ele falou que caiu ali, a gente ficou com medo de ele estar querendo levar vantagem e tudo mais, a gente demorou um pouco para tomar essa decisão. E a gente abriu com atraso. Vocês. A gente abriu com atraso. Entendi, tá certo. Tá bom? Uma outra informação, Michael, né? Michael tá falando? Isso. Michael, uma outra informação muito importante, tá bom? E todo mundo presta atenção nessa informação. O pessoal, o trabalhador, o segurado aí,
eles pensam assim, eu vou abrir a CAT e eu vou ter direito lá a 1 ano de estabilidade de emprego. A legislação previdenciária não trabalha assim, bom? Então, qual é o momento que o acidente de trabalho... Isso é uma boa pergunta, né? Depois eu vou fazer um questionário e eu mando para vocês responderem. Então, qual que é o momento em que o acidente de trabalho dá direito à estabilidade de emprego? Vocês sabem me responder? Lembram disso? Se porventura tiver alguma invalidez permanente ou total com o colaborador, isso garante para ele a estabilidade? Porque aí ele faz o retorno ao trabalho e aí pode ter uma mudança de função. Sibeli está falando, né? Isso. Sibeli. Muito boa colocação, muito boa. Mas dá para ser um pouquinho mais simples. Existe um passo antes disso daí que você está falando. Tipo assim, qual que é o momento que o acidente vai dar? Então você está falando para mim, se ventura ele sofrer uma paralisação temporária, tipo, se ele ficar zoado e não conseguir retornar para a função. É isso, né, que você está falando? Isso. Beleza. Dá para a gente... É isso também, mas dá para a gente simplificar. Dá para a gente simplificar. O acidente de trajeto... Desculpa, estou com um acidente de trajeto na cabeça. O acidente de trabalho, ele vai dar estabilidade para o funcionário a partir do momento que ele é afastado para o INSS. Beleza? Lembram lá daquela regrinha lá dos 14 dias? Sim. Até os 14 dias de afastamento, a empresa arca com as consequências e com os custos dele, né? Continuar pagando o salário dele normal. A partir do 15º, se eu não estiver enganado, tá? Ou 15º ou 16º, depois a gente vê isso. Mas eu acho que, se não estiver enganado, a partir do 15º dia, ele é afastado para o INSS. Certo? É o que a galera fala no popular, vai para a caixa, certo? Então, a partir deste momento em que ele tem uma CAT emitida, foi lá para o INSS, então, quando vai ficar, sei lá, um tempo afastado, quando ele retornar, a empresa não pode mandar embora, porque ele está seguro pela lei previdenciária de pelo menos 1 ano. Então, a galera acha que é só abrir a CAT. Não, tem que ter o afastamento para o INSS. Tá bom? Entendi. Respondi a sua pergunta, Sibeli. Então, se ele for afastado para o INSS, aí, aí já vai ter o direito. Aí o RH vai ter que ter um controle lá para não mandar esse cara embora pelo período aí de pelo menos 1 ano, porque senão pode sofrer sanções legais. E a galerinha manda, de vez em quando, um cipeiro embora, manda alguém com atestado CAT aberta aí, e com estabilidade embora, e depois o que a galera faz? A segurança do trabalho não me avisou, não me avisou que esse cara que ele tem estabilidade. Pô, mas a gente mandou a CAT para vocês. A parte de medicina do trabalho não comunicou que ele foi afastado pelo INSS, porque normalmente o funcionário volta no RH, né? Ele volta no RH para dar entrada lá para falar que ele foi afastado pelo INSS, ou ele volta dar um retorno ao trabalho, né? Enfim. É bem legal essa parte, né? Essa parte é bem legal, essa parte é bem interessante.
Obrigada, Isso mesmo, Diego, Diego. essa pergunta. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. É o auxílio acidentário que dá direito aí à estabilidade, tá bom? O auxílio doença não dá estabilidade para o funcionário, tá? O funcionário o cara tá lá com gripe, tá gripado, sei lá, ou pegou uma pneumonia, desde que essa doença, Diego, não seja de origem do trabalho, tá bom? Se for de origem do trabalho, a gente vai ter que abrir uma CAT. Então, vai de novo para o seguro acidentário, tá bom? Auxílio doença não dá direito à estabilidade de emprego, tá? Certo. Olha aí que droga, né? Nesse caso, não conseguiu provar que ela pegou essa bactéria trabalhando. Ela pegou exercício da empresa. Uhum. Uhum. É o que as empresas fazem, Diego. O que as empresas fazem, né? A realidade para vocês é o seguinte, ó. Todas as empresas, grande, médio, porte, eles têm um fundo, né, um dinheiro para lidar com esse tipo de caso, que a gente chama de processo trabalhista, tá bom? Então, eles vão ter um dinheiro para arcar com esses custos. Então, o que ele vai fazer? Vai mandar o funcionário embora e correr o risco ali do funcionário entrar na justiça, para o funcionário requerer os seus direitos. Tá? Alguns funcionários vão protestar. Outros, não quero meter a empresa no pau, né? O termo que a galera usa. Não vou meter a empresa no pau porque não vale a pena. Outra empresa ganhou e tem mandado o cara embora, né? Então, a empresa, de qualquer jeito, ela tenta minimizar esse dano, vai tentar um acordo com o funcionário. Vou mandar ele embora agora, tentar um acordo, porque mais para frente isso vai dar mais problema para mim, a gente vai perder mais dinheiro. Então, as empresas, elas trabalham, né, a parte jurídica aconselha aí as empresas a trabalharem dessa forma, tá? Mas ela tem acidente de trabalho aqui, ela está segurada, não quero saber, manda embora, e depois se o juiz falar para a gente pagar, a gente paga, se ele falar para a gente não pagar, a gente não paga, a gente consegue um acordo, tá? Então, dessa forma, né, a realidade com o que as empresas, né, os empregadores trabalham aí no nosso país. Aqui a Mônica está falando, ó, aqui, ó, que no caso dela, ela ficou afastada com problemas de coluna e foi dispensada quando retornou ao trabalho depois de 30 dias. E ela fala aqui que não entrou em processo na empresa, né? Então, Mônica, para você, tipo, se você fosse entrar em processo, você teria que provar, né, para receber aí, sei lá, ter direito a alguma coisa, a instabilidade para o seguro
acidentário, você teria que provar que você contraiu essa doença na sua coluna trabalhando. Então, essa doença, ela tinha que ser originada da natureza da sua atividade. Tem um negócio chamado nexo causal, acho que vocês já ouviram falar disso, né? Então, essa doença tem nexo com o que você faz? Não sei, você, de repente, você, sei lá, você trabalhava numa linha de processo em que você tinha que se agachar muito, você tinha que se agachar demais para pegar um peso, e esse peso, com o passar dos anos, com o passar do tempo, prejudicou a sua coluna, porque normalmente a galera que trabalha em setor administrativo tem problemas aí relacionados à coluna, só que para provar é um pouco mais difícil, porque aí a gente vai para o lado da ergonomia, porque se você sentar, se a empresa ela fornece para você uma cadeira ergonomicamente correta, não tem o porquê você ficar com dor de coluna. Tipo, olho nu, sabe? A realidade nua e crua. Tudo bem? Nua e crua. Uma análise mais profunda, porque não dá para a empresa... aí vocês colocam como técnico de segurança da empresa, tá? Avaliando o seu caso. Ficava muito tempo em pé na empresa. Legal. Então, vamos pegar esse exemplo real dela. Ficar muito tempo em pé. O que ficar muito tempo em pé tem relação com dor na coluna? Então, aí você teria que pegar um laudo médico, um documento médico, falando que, pelo fato de você trabalhar muito tempo em pé, isso estava afetando a sua coluna. Se você tivesse um relatório médico confirmando isso, aí beleza, perfeito. Só que você, de fato, não ia conseguir, né? Um relatório médico comprovando isso. Então, fica muito difícil, porque a empresa, o advogado da empresa, hoje, para você entrar, né, em processo, ele ia ter que ter provas. Então, quais são as provas que você tem para a gente apresentar, para a gente poder ganhar esse caso aí, certo? Aí você fala, trabalhava muito tempo em pé e trabalhar em pé minha coluna dói. Puta, ferrou, né? Ganhou 3 hernias de disco na lombar. Que droga, hein? Que droga. Pois é, galera. Meio tenso aí. Tá? Alguém mais quer falar aí? Fiquem à vontade. Antes da gente fazer uma pausa, a gente vai fazer uma pausa para a hora do intervalo daqui a pouquinho, tá? Mais uns minutinhos aí, se vocês quiserem comentar algo, alguma experiência que tiver. Alguém já sofreu algum acidente de trabalho? Eu sempre gosto de perguntar isso. Normalmente eu começo essa aula perguntando isso, né? Porque não dá para ver vocês, eu fico meio estranho, assim, né? Mas a gente se adapta. Então, alguém já sofreu algum acidente de trabalho alguma vez na vida, né? Levanta a mão. Quem? Eu nunca, graças a Deus. Será que eu trabalhei em açougue, hein, meu? Alguém tem alguma experiência para falar sobre acidente de trabalho? Alguém da família? O nosso amigo Diego trouxe o caso da esposa dele aí, a Mônica também compartilhou. Um momento para a gente conversar aí. Não? Ninguém? Então continuem assim, hein? Continuem sem acidente de trabalho, hein? Vamos ser exemplos aí, vamos entrar aí, vocês vão lembrar dessa aula, vocês vão perguntar. A gente pergunta isso na integração, né? A gente dá esse tema, falando aqui não, nossa festa de trabalho, legal, continua assim. Esse tema é quando você assume, né, o cargo de técnico de segurança na empresa. Então, deixa eu só voltar aqui para a câmera, para vocês me verem. Então, é bom a gente ter esse tema
muito bem, a gente está muito esclarecido, muito bem informado, atualizado sobre ele, para quando qualquer funcionário, inclusive o seu empregador, tá? O seu chefe, o seu CEO, sei lá, alguém perguntar para você o que é acidente de trabalho, como que caracteriza um acidente de trabalho, qual o prazo do CAT, você está com isso na ponta da língua, com essa legislação previdenciária que é a principal, você poder esclarecer isso com propriedade, né, com conhecimento de causa, e isso é muito bom para você segurança do trabalho. Eu quero ativar a câmera aqui para falar isso olhando nos olhos de vocês. Uma coisa muito legal que eu vou falar para vocês, tá? O vídeo não está funcionando, mas acho que vocês estão me vendo, né? Gente, no nosso cotidiano, a gente tem uma mania de falar eu acho, certo? Sim ou não? Todo dia, toda hora. Eu acho. Eu acho. Alguns estudiosos trocam essa fala aí por eu penso. Eu penso que. Eu penso que. Né? Eu acho. Então, assim, nós. Tudo bem? Responder tecnicamente. Então, tecnicamente falando, você vai ter que falar assim, conforme a 8.213, lá está escrito assim, que acidente de trabalho é aquele que acontece a serviço da empresa, provocando uma lesão permanente, temporária, podendo ocasionar a morte. Então, conforme essa lei, tudo bem? Nós somos em segurança. Nós somos, eu acho, em segurança do trabalho. Até zoei outro dia, minha turma, que teve lá uma galera que começou a falar muito, eu acho. Professor, eu acho. Eu acho. Calma. Calma que já vai voltar, já. A conexão deu uma cortadinha aí. Voltou? Melhorou o áudio? Melhorou? Beleza. Obrigado aí pelo retorno. Então, assim, o que eu estava falando? Eu estava assim, que é importante a gente ter uma opinião, uma visão crítica sobre a interpretação de qualquer assunto relacionado à segurança do trabalho, tá? Só que é legal você ter essa... Ficou ruim de novo, será? Não, tá bom. Essa opinião sua baseada tecnicamente, baseada em lei, em norma, em NHO, Fundacentro, porque senão você não dá crédito para o título técnico, né? Técnico em segurança do trabalho. Aí eu brinquei com os meus alunos à noite, né? Eles são técnicos em segurança do trabalho ou são eu acho em segurança do trabalho? Né? Engraçado, eu acho em segurança. Tudo, eu acho. Então você acha conforme o quê? Né? Qual que é o seu pensamento? Né? Tudo bem? Vamos aproveitar que a conexão não está muito boa. Vamos fazer uma pausa.